pra chamar a atenção, porque assim, não é culpa da minha mãe, não é culpa do meu pai, não é culpa de ninguém. Isso foi um vizinho lá e tem outras coisas que aconteceu assim, né? Depois disso, não é mais de estupro, mas aconteceu umas coisas pior ainda, tipo assim... Porra? Não. Pior que estupro é difícil. Não, calma. O que aconteceu? Porque assim, eu vou falar porque eu não, tipo, esse cara, ele morreu de AIDS. Caralho. Então, tipo assim, foi o mesmo cara que eu fiz. Eu falei, pera, o cara morreu de AIDS? Aí eu fiquei assim, falei, puta, não acredito. Falei, mano, tô com AIDS, velho. Sempre fui seco. Desde antes do BO, sempre fui seco. Aí vai eu fazer teste. Não, mãe, comeu uma puta ali na zona, vamos fazer um teste, vamos. Aí fui lá fazer o teste, deu negativo. De boa. Aí fiz outro, negativo, outro. Depois de 6 meses, assim, a cada 6 meses, sabe? Fui fazendo. Isso muitos anos depois. Aconteceu o fato, quando eu tinha 11 anos, eu fui fazer com 20 e poucos anos. Então já era pra ter saído. Aí não tinha nada, zero. Eu falei, graças a Deus, né? Então provavelmente ele deve ter pego depois. Porque ele morreu, tipo assim, depois do fato, ele morreu 5, 6, 7 anos depois, tá ligado? Morreu bastante tempo depois. Entendi. Aí nossa, na hora, eu falei, eu vou morrer! Rapaz, imagina, eu falei, misericórdia. Nossa, que jeito de merda de morrer, puta merda. Tá maluco, ainda nem culpa minha não foi, viu? Pelo amor, perdão. Nem culpa minha não foi pegar essa lá, vai se foder, velho. Sim. Porra. Eu ficaria revoltado também. Pô, tá maluco, velho. Revoltado deve ser algo que você sentiu muito na sua vida, né? Cara, eu me sentia mais pra baixo. Pra baixo, Eu me depressivo. sentia mais... como que eu posso dizer? Que eu não sou bom com palavra, não. Mas assim, o que eu sentia foi... talvez eu possa explicar Tipo assim, mano. Eu, na verdade, eu me sentia um zero à esquerda. Eu me sentia um nada, me sentia um... Tipo assim, um sujo, mal lavado. Eu vou falar a real. Sentia um lixo. Eu não conseguia fazer nada. Tipo, começava a aula de violão, não terminava. Começava a aula disso e daquilo. Ia pra escola, não conseguia terminar o primeiro colegial. Não conseguia fazer nada, velho. Porque eu sempre me sentia uma escória mesmo, assim, sabe? Por causa do que aconteceu até ali. Então, eu falei... Perdão. Aí, é o que entra aí com os 15 anos, tá ligado? Que eu comecei... Aí, com 15 anos, eu comecei pra igreja. E, querendo ou não, lá tem palavras de conforto, de amizade. E aquilo foi crescendo no meu coração, sabe? E entrou de uma maneira assim que, cara, não tem como explicar, tá ligado? Que foi o que... Eu acho que hoje eu tô conseguindo falar por causa disso. Porque se não fosse... Eu vou falar mentira pra você não, bicho. O médico que eu fui depois dos 15 anos, depois que eu... Assim, né? Tem muita gente que fala, você teve um encontro com Deus, você encontrou Jesus, não sei o quê. Eu creio que também. Porque, assim, se foi uma coisa que mudou minha vida, se Deus é bom, foi uma coisa que mudou minha vida, então foi ele. Não tem como não ser, entendeu? Se existe o bem ou o mal, foi isso. Entendo. Então, aí eu graças a Deus, consegui me livrar dessa... Mas foi um período, assim, de mudança dos 15 aos 17 anos. Quando eu comecei para a igreja, até os 17, eu tava livre de droga, tava livre de pensamento ruim, tava livre de... Então a igreja te ajudou pra caralho. Muito. Que igreja foi que o foi, divisor. Cara? Igreja evangélica, cara, normal? Foi evangélica, E velho. universal? Porra, peraí, com 17, então tu tava... 15 aos 17, tá, eu fui pra então, igreja. não, tá, 15, tá. né? Então, aí do 15 aos 17, tu tá falando que com 15 tu já tava afundado em droga e tudo? Já. Você começou a usar drogas com 11. 11 anos. Que Fumar foi também a maconha. mesma época que deu esse BO com o babaca lá. Isso, Com foi monstro. depois, na verdade, né? Porque até então eu jogava bola, sabe? Eu tinha meus tiques. Inclusive os caras não gostavam que eu era lateral esquerdo, os caras não gostavam que eu marcava ele, bicho. Por quê? Porque toda vez eu ficava fazendo assim de lado, e ficava gritando perto dos caras. Os caras assim, treinador, põe eu do outro lado, não aguento mais. Falou, viado, e não sabia o que era, né? 10, 8 anos. Falou, o bicho, ele é meio doido, põe eu do outro lado lá, viado. Eu mudei, agora eu tô treinando na outra perna. Põe eu... Até hoje, tem uns caras chegou lá a de competir? Valparaíso. Hã? Competir no futebol? Competi, joguei. E aí? Pô, joguei quando era criança, jogava bastante. Sentia os tiques, mas não me atrapalhava tanto, assim. Será que sabe? você não era a arma especial do teu time? É, cara, tu devia... Talvez. Atrapalha ali De o atacante, susto. Eu sempre fui franzinho, então era mais carrinho. Só no carrinho já vazava. E também, então. Aí tinha essa história, né? E então, aí dos 12, 13, 15. Aí, beleza. Aí dos 15 aos 17... que já é uma outra fase da minha vida, uma outra história que, tipo assim, foi o separador de água ali, entendeu? Não falo que foi religião, não falo que foi os homens lá, não falo que foi Deus, cara. Porque isso não teve como. Os homens lá? Os caras Porque da muita igreja, gente fala, cara. o pastor que fez isso, o Ah, pastor os que fez homens, aquilo. Bom, aí eu concordo contigo, cara. Eu achei que era o FBI. tá ligado? Então. Pra mim foi Deus. Independente de religião, independente disso, daquilo, foi Deus. Se não fosse ele ali, cara, eu falo pra você, velho. Até um pouco. Eu andava na época assim, que, né, os colegas. Teve uma época que eu comecei a andar, antes dos 11 aos 15, né?
que era uma pessoa meio barra pesada, assim, sabe? Inclusive, quando minha mãe falou, não, quero que você vai mandar com ele, que ele é barra pesada, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. No outro dia que eu ia numa festa com o cara matou um outro lá. Caralho, ele era realmente barra Não, era pesada. realmente. Foi preso, ficou anos preso, rolo da porra, sabe? Aí, graças a Deus, também Deus já me livrou desse trem aí. E aí já foi um ponto também. Talvez eu estaria morto, talvez não, quem sabe, né? Enfim. Então, e aí só pra... Se quiser eu posso até ampliar o que aconteceu comigo na igreja, se eu tive... como que eu posso dizer? Algumas experiências que muita gente fala, experiência de Deus, tal, não sei o que. Eu tive várias Você teve coisas experiências dessas. religiosas, Tive assim, bastante, tipo... bastante. Mas você tava Tive sóbrio? Tava. Então já tá tinha largado as valendo, drogas, então já tá tinha largado as valendo. drogas, já tinha largado uma Cara, coisa. Perdão. acho interessante, mano. Eu acho Quero dar um cu. interessante que a religião te ajudou nesse sentido, tá ligado? Ajudou, Porque ajudou normalmente, bastante. eu sou um cara que quando eu era com 15 anos, por exemplo, eu era ateusaço, aqueles ateu raivoso, tá ligado? No sentido de, Deus é o caralho, meu irmão. É essa puta história pra boi dormir, tá ligado? E eu não tive essa experiência religiosa que me ajudou e tal. E você, no caso, teve. Tive, tive, graças a Deus eu tive. Eu imagino que você tava numa situação que é inegavelmente uma situação difícil, não só na questão psicológica, mas você teve motivos físicos para aquilo ser uma situação complicada, difícil pra você, fora do teu controle e tal. Não, então, era uma coisa que tava, acho que, alcançando um extremo do meu psicológico, tá ligado? E se a religião te ajudou, né? A igreja te ajudou naquele momento, Muito, velho. é impossível você não dar valor àquilo, né? Não tem como. Então, você começou com 15 anos Então, a frequentar a igreja. Que igreja que era, no final das contas? Cara, chamava... Era uma igrejinha, não era grande. Era uma igrejinha pequena ali, tinha uns irmãos e tal, aquela... Culto, Era um uma negócio de coisa comunidade gostosa. do bairro, assim. Chamava Igreja Batista Monte Sião. Foi a primeira igreja que eu fui batizado com 15 anos. Foi onde eu tive a experiência, que aí eu falei, mano, é isso aqui que eu quero pra minha vida e boa. Inclusive, até hoje, aquilo mudou o meu modo de pensar, de agir, de reagir, que eu era um pouco arrogante, assim, pelos, socorrido, era um pouco egoísta. Arrogante? Eu falei errado. Será que é arrogante? É porque você é que uma pessoa Talvez que não era nem sofre arrogância. tanto que se sente um merda, não pode ser arrogante, tá ligado? Não, Arrogante é o às contrário vezes disso. Não, às vezes eu, por exemplo, se eu me sentia um merda, eu não queria que ninguém chegasse, eu não dava lado a ninguém, eu podia ser visto como ignorante. Pode ser. Pelos outros, né? Mas Entendi, claro. eu falo Talvez assim, seja o seu escudo internamente, você se sentiu um merda, Isso, mas exatamente. externamente você se portava de uma forma arrogante, se talvez. portava, pra não machucar mais, eu já tá É uma forma de defesa, faz sentido. Isso, Então, aí que eu tava falando. Ai, meu Deus! Você tava falando perdão. de quando você tava na igreja. Vamos pra quando tu saiu da igreja. O que aconteceu? Não, mas é que eu queria entender o processo da igreja. Então tá, também. então vamos Porque eu queria entender como que a igreja te ajudou nesse nível, tá ligado? Então, porque é aí que eu falo pra você, que não foi a igreja em si, assim, o pessoal que vai na igreja congregar lá, adorar a Deus e tal, não. Creio que foi Deus mesmo. Porque assim, é lógico que tem um pastor lá que fala da palavra. E se você pegar a Bíblia, se você tiver fé, né? Que o fé é o primordial a tudo. Lógico, você não tem como. É muito difícil se acreditar. Falar, Deus existe, mas você não pode ver. Pô, como assim, entendeu? Então é questão de fé, não tem jeito. E aí eu comecei a me meter não. Eu comecei a me envolver com isso porque era a única saída que eu tinha. Não tinha pra onde ir. Tá ligado? Não tinha pra onde eu correr. Ou era isso, Ou era fazer uma merda aí, ou né? fazer alguma ou merda. Ou pra você ou pros outros, né? Então. E aí eu falei, mano, quer saber de uma coisa? Vamos. E aí, cara, nossa, eu lembro dos cultos tanto que eu chorava, mas chorava, só chorava. Porque assim, querendo ou não, pode falar normal, assim? Pode, cara. Querendo ou não, porque assim, quando a gente começa a ir pra igreja, você começa a se envolver com aquelas coisas, e sou eu, tá? Cada um. Quando a gente começa a se envolver com aquilo, a gente começa a sentir uma presença gostosa, um negócio diferente no ar, assim, no espírito, tá ligado? Não na carne, assim, uma coisa diferente. Então, isso mudou completamente. Tipo assim, isso fez com que eu ficasse mais calmo, isso foi tirando aquelas podridão do meu coração e da minha mente, pensamentos... negativos, né? Enfim. E aí pra você ter ideia, antes eu ficava tentando, martirizando como que eu ia matar o cara que fez aquilo comigo, velho. Tá ligado? Ficava horas e horas ali, vendo como que eu ia fazer aquilo. Então, tipo assim, tirou tudo isso, tirou o peso do meu coração, aquela fadiga. Eu não sei se você já teve. Por aí vai. Isso. É porque assim, quando a pessoa acontece que foi o pior pra mim foi isso, né? A questão do estupro.
ela fica, tipo assim, ela sente como se fosse ela não quer falar pra ninguém, porque além de ser vergonhoso, né, você ser abusado, uma coisa, você ser vergonhoso, você se sente culpado por aquilo, fala, será que eu fiz alguma coisa, será que fui eu, me perdoa, tipo, eu ficava assim, né, nossa, me perdoa, porque eu não queria fazer alguma coisa, sabe, não queria passar por aquilo pra, sei lá, talvez fui eu, mas não foi, só que você não tem maturidade na adolescência pra saber disso. Aí vai os hormônios da adolescência, que já muda completamente, já deixa, tem o aborrecente que eles falam, né? Que foi tudo nessa época, juntou tudo na cabeça ali. E, cara, e aí, enfim, aí continuando a história da igreja. E aí eu mudou, a igreja mudou completamente, as palavras que ia dita, todo dia do culto, eu ia terça, quinta, a segunda, quarta e sexta? Domingo tinha com certeza. Terça, quinta e domingo. Não, domingo não tiver domingo não tem nada. Se não tiver domingo na igreja. Se não tiver domingo tem que ir pra igreja sem ter, não tem problema. Aí foi, terça, quinta, domingo, tal, vai. Aí, tipo assim, passou um ano. Aí, cara, meu coração era outro, minha mente era outra. Isso aconteceu comigo. Minha mente era outra. No começo eu tinha um pouco de receio, sabe? Porque eu nunca acreditei em Deus, nunca tive... Falar, mano, Deus, uma hora dessa, não tá vendo, quer que acredita? Não tem jeito, né? E aí, beleza, aí foi. Aí passou, teve algumas experiências, até uma experiência que eu tive, só que eu sou burro. O ser humano é burro, eu sou burro. O ser humano não, né? Vocês entenderam, eu sou burro. Aí, acho que todo ser humano é burro, inclusive. Um pouquinho, então é limitado. Eu sou um poupouquinho mais, porque... Deixa eu te contar, depois você me fala, depois você dá seu veredito. Tá. Aí, eu tinha muito problema com cigarro, fumava 2 maços de Marlboro por dia. Tá ligado? Eu comecei desde os 11 anos, mas... Enfim, aí depois que eu saí daí, isso é depois que eu saí da igreja, que Deus mudou tudo, tava, isso foi com 17, 18, 19 anos. Até eu tava morando com a minha mãe na época, né? E aí aí, tipo assim, eu tinha uma dor muito forte, mas muito forte, cara, que me dava falta de acordar assim, ó. Caralho. Coisa absurda. Aí eu deitei na cama de lado assim, comecei a chorar, que não tava aguentando de dor, velho. Aí eu comecei a orar, né, do meu jeito lá. Eu falei, Deus, é o seguinte, eu sei que o senhor existe, eu já tive prova disso e tal. Eu comecei a orar, né. Eu falei, Deus, não tem como o senhor dar uma aliviada pra mim? Rapaz, eu tô feio mesmo, bicho, tá doendo tudo, que não sei o quê. Eu juro. Eu tava deitado de lado, eu senti 2 mãos, isso é verdade. Eu senti 2 mãos assim em mim, ó, quente, começou a queimar aqui assim. Aí eu senti 2 mãos queimando e de repente aquela dor foi saindo assim, ó, plau, saiu fora. Comecei a respirar normal, aí depois a mão saiu assim e acabou aquilo. Caralho. Juro. Aí eu falei, mano, beleza, né? Graças a Deus. Deus existe, tô curado, né? Aí o que eu fiz depois? Foi fumar mais. Burro! Acertei, né? Fui fumar, mas burro. Enfim. E eu tive outra experiência, sabe? Algumas assim, mas se quiser... Caralho, interessante isso daí. Então você... Pra caramba, a tua fé, Isso. ela te trouxe uma experiência que você sentiu algo fisicamente. Caralho. Fisicamente. E que tirou aquilo de mim, cara. Até hoje Já eu ouvi não sinto várias nada. histórias assim. Eu queria ter uma parada assim um dia. Assim, não sei se eu queria, na verdade, né? Que pra ter uma parada assim tem que estar Você tá morrendo, né? no fundo do poço, né? Não, pior que não. Pior que não. É o contrário. Tem muita gente que já nasceu na igreja que tem experiência e nunca usou droga, nunca fez nada. E é normal isso daí, entendeu? Então, assim, sem querer pregar o evangelho, porque muitas vezes eu começo a falar, os caras falam... Hoje em dia você ainda frequenta? Cara, eu vou de vez em quando. É um pouco raro, mas eu vou. Mas você assim, ainda eu sempre ligado, oro, né? sempre leio Acredita, a Bíblia, tá? não leio, mas acredito. Não tem como. Isso, as coisas que mudam, coisa que... Mesmo as que traumatizam a sua vida, tem as coisas que vêm também de bem, que é aquele separador de ar, que é o que faz a diferença na sua vida, entendeu? Aham. Então não tem como. Cara, não tem como. Só os caras foram muito asno pra, tipo... Não reconhecer aquilo como algo diferenciado, algo espiritual e continuar, sei lá, pelo menos... Bom, eu sou... Pelo amor de Deus do céu. Continuei fumando, por isso que eu tô falando que eu sou burro.